Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o nosso giro de notícias. Antes do vídeo, vou pedir humildemente pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho, não custa nada. E na sequência pode aparecer o botão escrito Hypar. Se aparecer o Hypar, clica que você fortalece mais ainda. O Hypar aparece quando você clica no like através do celular, beleza? E principalmente, se inscreva aqui no canal, aqui você acompanha tudo o que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando todas as notícias e é isso, eu te convido a se inscrever, aqui você é muito bem-vindo. Deixa o like, deixa o hypar, se inscreva e bora ver tudo que aconteceu. Tá recheado, hein? Fica até o final. Daí, pessoal, começando aqui com a primeira notícia, como a gente sabe, o Alexandre Pantoja, infelizmente, se lesionou, perdeu seu cinturão e não tem aí uma previsão de retorno. E quem apareceu falando sobre o Pantoja foi o Demetrious Johnson. O Pantoja estava sendo muito comparado já com o Demetrious Johnson, algumas pessoas colocando ele até na frente do próprio Demetrious, que tem 11 defesas de cinturão, já colocaram o Pantoja como o maior peso mosca aí de todos os tempos. O Demetrious Johnson apareceu e declarou o seguinte, ó, abre aspas, ele ainda tinha 5 ou 6 pela frente, mas eu não via ninguém surgindo que pudesse realmente desafiá-lo, fecha aspas, declarou aí o Demetrious Johnson. E aí, pessoal, aí que tá, né, acabou aí prejudicando o Pantoja essa lesão, o Pantoja que tinha tudo aí pra conseguir embalar mais e mais vitórias, para quem sabe até igualar o recorde do Demetrious Johnson, acabou tendo essa pedra no caminho. E olha só, olha o que aconteceu aqui com o Pantoja. Olha só, pessoal, com essa derrota do Pantoja, ele saiu de 5º lugar do peso por peso e caiu para o 9º lugar, 4 posições, o que eu acho loucura, já vou falar aqui para vocês. Loucura isso. Pantoja acabou perdendo aí por uma lesão, algo ali que não foi um mérito ali do Joshua Van, de travar uma batalha com o Pantoja, vencer, convencer. Não, simplesmente uma lesão e o Pantoja caiu de 5º lugar do ranking, foi para 9º lugar. O Merab caiu 5 posições, o Peter Yan agora tá em 6º lugar, o Tom Aspinall subiu uma posição, em 5º lugar agora a gente tem o Volkanovski, em 4º tivemos o Alex Poatan, o Poatan subiu 2 posições e na frente dele tá o Chimaev, o que eu aqui também acho meio estranho, né? Muitos fãs falaram isso daí. Pô, como que o Chimaev tá na frente do Poatan? Poatan tem mais bagagem, tem defesas aí de cinturão, é que agora recuperou o cinturão recente, né? Também não defendeu seu cinturão ainda, pelo menos nessa nova etapa. E aí tem um ponto. Em 2º lugar nós temos o Ilia Topuria, em 1º o Islam Makhachev. E na parte de baixo aqui da tabela dos rankings a gente tem Max Holloway em 10º, depois do Pantoja, o Joshua Van agora em 11º, Dricus du Plessis em 12º, Ankalaev em 13º, Jack Della Maddalena em 14º e o Arman Tsarukyan em 15º. E o Tsarukyan, que até agora nada, né? Não disputou o cinturão e pode ser que demore mais e mais ainda. Pra quem acompanhou aí a coletiva de imprensa, o Dana White falou sobre isso, falou que o Arman Tsarukyan vai ter que batalhar pra conseguir uma nova vaga. E falando em Pantoja, vamos continuar aqui. Muitas pessoas estão questionando esse cinturão do Joshua Van. Oficialmente, ele é o campeão, mas os fãs não estão abraçando nem a postura dele que ele teve após a luta, que ele comemorou bastante, e também as palavras que ele soltou. O cara adotou uma postura aí que muitos fãs não estão concordando, outros estão concordando, falando que foi mérito dele, e ele vai nessa linha, que não foi acidente. Olha só, abre aspas. Muita gente diz que foi um acidente, mas eu provoquei isso. Sabe o que eu quero dizer? Muita gente não gosta disso, mas é uma luta. Coisas assim acontecem. Fecha aspas, declarou aí o Joshua Van, falando que foi o mérito dele. Que não foi um acidente, que ele bloqueou o chute e causou isso. E realmente, pessoal, por partes aqui estão dizendo que ele tem razão. Mas por outra parte, será mesmo que é assim? Será que não foi um acidente? Na minha opinião, foi um acidente. Claro, ele bloqueou o golpe, mas se a luta tivesse corrido ali, não dá pra saber o que ia acontecer, mas do jeito que o Pantoja tava vindo aí na categoria, eu acho que ele ia finalizar o Joshua Van. Mas é isso, o próprio Pantoja apareceu em suas redes sociais, falou que era o destino, que tava escrito, que era a noite pro Joshua Van ser campeão, e que se fosse na luta, não ia dar certo pro Joshua Van, que ele ia sair com a vitória. Mas aconteceu isso daí, um acidente, o Joshua Van disse que não é acidente, e agora nós temos um novo campeão. O que vocês acharam aí das palavras do Joshua Van? Concordam com ele? Acha que ele que provocou essa situação ou que não, que foi um acidente? Deixa aí sua opinião nos comentários e bora para a próxima notícia. E agora, pessoal, a gente viu aí as atualizações dos rankings e eu tô trazendo aqui um fato muito curioso pra vocês, um fato inédito na história do UFC. Pela primeira vez em vários anos, nós temos aí todos os campeões com 0 defesas de cinturão. Todo mundo, nenhum dos campeões defendeu seu cinturão. A gente tem o Poatan, que recuperou seu cinturão contra o Ankalaev e ainda não defendeu o cinturão. O Joshua Van, que acabou de se tornar campeão e não defendeu o cinturão. O Tom Aspinall,
que foi lutar contra o Ciryl Gane e teve aquele acidente, também não defendeu seu cinturão. O Chimaev, que acabou de se tornar campeão, ainda não defendeu seu cinturão. Islam Makhachev, que subiu de divisão, tomou o cinturão do Jack Della Maddalena e ainda não defendeu. O Topuria, que venceu o Charles do Bronx e agora está afastado, ainda também não defendeu seu cinturão. Peter Yan, que acabou de recuperar o cinturão contra o Merab, ainda não fez nenhuma defesa. E o Volkanovski, que ganhou o cinturão lá na disputa contra o Diego Lopes quando o Topuria subiu de divisão e também não defendeu o seu cinturão. Olha só que situação aqui engraçada, né? Raro de se acontecer. Vamos ver quem que vai ser o primeiro aqui a fazer a defesa. A gente pode ter a revanche do Tom Aspinall e Ciryl Gane, vamos ver se ele vai conseguir defender o cinturão. Mais em breve aí, a gente vai ter o Volkanovski contra o Diego Lopes, que já pode perder o cinturão. Vamos ver, pessoal, a situação do UFC tá engraçada aqui, né? Um fato aqui curioso, inédito na história. Ninguém defendeu o cinturão ainda. E aí que entra uma coisa, né? As pessoas estão falando que isso daí vai ficar cada vez mais normal, que a gente vai ver menos campeões dominantes aí com o passar do tempo. Será mesmo? Pode ser, hein? O esporte tá evoluindo e fica cada vez mais difícil fazer aquela sequência de defesas que nem antigamente. Anderson Silva, o Demetrius Johnson, o próprio John Jones, que defendeu o cinturão várias vezes. Tá cada vez mais e mais difícil emplacar mais de 4 defesas aí. O Pantoja tava vindo numa crescente, acabou sendo derrotado. E é isso, derrotado naquelas, né? Que coisa, hein? E agora falando de Alex Poatan, o Poatan apareceu no evento da Paramount e declarou aí que não pretende lutar muito tempo nos 93 quilos. O plano do Poatan é subir para o peso pesado. Será mesmo que ele vai subir? Olha só o que o Índio falou. Eu falei do meu interesse, né, em estar lutando na categoria dos pesos pesados. Eu não sei, eu falei da Casa Branca com o John Jones. Já tinha falado também de uma luta, né, até lutar no pesado, o terceiro cinturão. Mas eu não sei, não tá no meu controle, né, eu tenho, né, as minhas vontades, mas também estou na expectativa, assim como todo mundo. Olha só, pessoal, muita atenção aí nas falas do Poatan, falando aí que quer lutar com o John Jones, quer lutar no peso pesado, quer lutar na Casa Branca, mas não tem a situação sob controle. Tudo depende do UFC. Vamos ver quem que o UFC vai querer ver o Poatan enfrentando. O John Jones já tá claro aí que é bem difícil. Pelo menos na Casa Branca, o Dana White já deixou claro que não quer contar com o americano. Agora tem um novo rumor surgindo, que é o Poatan contra o Ciryl Gane, ou até depois ali. Vamos ver qual que vai ser o vencedor, se o Tom Aspinall voltar a lutar contra o Ciryl Gane, se o Poatan vai lutar contra o vencedor. É uma incógnita. E tem até um novo nome aí como possível adversário do Poatan. Um nome muito familiar. Se liga aí. Quem apareceu falando do Alex Poatan novamente e desafiando, provocando, foi ele, Khamzat Chimaev. Olha só o que o Chimaev falou. Abre aspas. O UFC não quer me dar esse cara, o Poatan. Ele disse que podia lutar com o Duplessis, mas agora tá falando que é mais famoso do que eu. Se eu disser oi nos meus stories do Instagram, eu tenho mais visualizações do que a luta dele. Eu não posso falar as coisas que o UFC me fala. Seria desrespeito com o Alex. Todo mundo sabe que esse cara não tá no meu nível. Fecha aspas, declarou aí o Chimaev na ESPN sobre uma potencial luta contra o Alex Poatan. O que me chamou a atenção aqui foi essa frase dele, ó. Eu não posso falar as coisas que o UFC me fala. Seria desrespeito com o Alex. Será que rolou aqui alguma coisa aqui? Alguma conversa do Chimaev com o UFC? Sobre ele querendo lutar contra o Poatan e ali conversando, os caras não deixando? Será? O Chimaev deu a entender isso daqui. Ou será que é só falação aí do Checheno, querendo se promover? Pode ter rolado aí um papo, né? O Dana White, alguém ali do UFC falado, ó, a gente não quer ver essa luta porque... Não sei, né? Pode ser ali que o Chimaev venha com um antijogo, quede o Poatan, faz o que ele fez com o Duplessis. Será que foi isso? Ou é uma balela aqui? O cara tá mentindo, tá falando coisa aí só pra surfar na onda. Eu já dou meu palpite aqui. Se o Poatan lutar contra o Chimaev no 93 quilos, é uma luta muito complicada. O Chimaev é muito bom em fazer esse antijogo, só que aí a gente tava falando de uma nova divisão. Poatan tem muito mais força aí do que, por exemplo, aí o Dricus Duplessis. Vamos ver, né? Será que ele realmente vai subir de divisão? O Chimaev declarou o seguinte, ó, parece que ele não quer ficar mais na categoria do peso médio, se liga aí. Abre aspas pra fala do Chimaev. Todo mundo na divisão do peso médio é um grande cheque, ele tá falando aqui, ou seja, luta fácil, um pagamento fácil pra ele. Eu vou fazer mais uma luta no peso médio, então depois eu vou subir para o peso meio pesado. Tá aí declarando o Chimaev, falando que só quer lutar mais uma vez no peso médio contra o Nassourdine Imavov e depois esquece, quer subir de divisão. Ou seja, tá aí, o plano do Lobo tá muito claro, né? Só que aqui começa os questionamentos. Muitos fãs falaram o seguinte, falaram, pô, o cara mal foi campeão, nem defendeu o cinturão e já tá querendo subir pro meio pesado? Não é assim que funciona, já tá virando bagunça. O próprio Ilia Topuria
quando ganhou o cinturão ali na categoria do peso pena contra o Volkanovski, lutou só outra vez ali com o Max Holloway, já subiu e agora já tá querendo subir de novo de divisão pro peso meio médio pra lutar com o Makhachev. A situação tá saindo do controle. A gente sabe, o UFC não gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, será que vão dar essa oportunidade aí pro Chimaev de lutar só uma vez e já subir, já enfrentar ali talvez o Alex Poatan ou o campeão? Vamos ver, o Poatan agora quer subir, enquanto o Chimaev quer ir pro meio pesado, o Poatan quer ir pro peso pesado. Então, pode ser que esse confronto nunca aconteça. Mas é isso. Se essa luta fosse acontecer, quem que você acha que sairia com a vitória? Poatan ou Chimaev e por quê? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora partindo para a próxima notícia, falando do card na Casa Branca, o card mais esperado do ano. Quem apareceu falando sobre o evento foi nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Olha só o que o Trump falou aqui, ó. Abre aspas. Nós vamos ter 8 ou 9 lutas pelo cinturão. O Dana White tá segurando as lutas nesse momento por 6 meses, para que a gente possa fazer isso no dia 15 de junho. Fecha aspas, declarando aí o Donald Trump, falando que o Dana White tá segurando as melhores lutas, vai fazer isso daí, segurar as melhores lutas, pra no dia do evento da Casa Branca ter 8 ou 9 lutas pelo cinturão. O que eu já acho aqui uma completa heresia. Muitos fãs falaram isso daí, falaram, pô, o Trump tá ficando maluco. É inviável isso aí de acontecer. 8, 9 lutas pelo cinturão, a gente ia ter que ter umas 3 lutas pelo cinturão feminino, o BMF ia ter que estar em jogo, e aí ia ter que ter mais 3 ou 4 lutas aí masculinas pelo cinturão, ou seja, maluquice. Se isso daí acontecer, pode comprometer o ano inteiro do UFC. Eu acho que vai ter aí no máximo 4 lutas pelo cinturão, mas vamos ver, né? Vamos ver. Dana White sendo pressionado aí pelo Donald Trump. Donald Trump tá falando besteira, hein? E aí, será que é verdade que vai ter 8, 9 lutas pelo cinturão ou deu a louca aqui no Trump? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Uma coisa é fato. Fica claro aqui que a expectativa para esse card é altíssima e a gente vai ter grandes lutas, podem ter certeza. Agora partindo para nossa próxima notícia, Charles do Bronx confirmou sua luta contra o Max Holloway. E o Charles fez uma teoria aí em que ele pode se tornar campeão linear novamente. E isso daí muito em breve. Olha só o raciocínio aqui do Charles. O Topuria tá passando um momento ruim da vida dele ali, que ele pediu um momento de poder ficar, né? O Williams pra poder ficar fora. Então a gente tem aí 2 caras que vai lutar pelo cinturão em janeiro. Interino. Né? Interino. E aí, 2 meses pra frente, eu luto pelo BMF. Eu acho que, com todo o respeito do mundo, eu vendo muito mais do que os 2 que vão lutar pelo título. Tenho muito mais carisma do que os 2 que vão lutar pelo título. Então, querendo ou não, eu já entro com o pé com força ali na beirada. O Arman, pra mim, era ele que ia lutar pelo título. O interino ou o linear, um dos 2, na minha mente ali. Porém, eu não sei o que acontece que não colocaram. Então, querendo ou não, eu acho que eu vendo muito mais do que o Arman. Então, se eu vencer, não. Eu vou vencer, vou fazer uma grande luta e eu vou vencer essa luta. E sendo uma grande luta e eu vencendo, eu acho que eu estouro a bolha e eu sou o próximo a disputar o título de novo. E aí, será que é com o Isla? Será que o Isla luta com o Topuria no 7-7? E o Topuria abandona o cinturão? E aí você luta ou o Dustgate ou o Pimpton? Então tudo tem que trabalhar. É muita coisa que vai acontecendo ali, entendeu? Ah, agora beleza, não, o Topuria não vai ficar. Será que os 2 que estão aqui lutam no final do ano com o Topuria? Ou faz uma luta com o cinturão ali interino de novo? Tudo pode acontecer. Mas eu creio que eu vencendo essa luta, eu também estou na borda de novo para ir pelo título. Olha só, pessoal, a teoria do Charles do Bronx, e olhando desse ponto aqui faz muito sentido. O Charles vai lutar agora o BMF, o Paddy Pimblett enfrenta o Justin Gaethje, e o Topuria não tem previsão de retorno. O UFC não vai querer deixar a divisão do peso leve parada, e o Charles, se acontecer realmente isso daqui, dele ganhar o cinturão BMF, ele pode enfrentar sim o vencedor de Justin Gaethje e Paddy Pimblett pelo cinturão oficial. E aí pode ser uma luta valendo o BMF e o cinturão linear. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo depende do retorno do Topuria. Se o Topuria vai voltar e vai lutar na divisão do peso leve, ou se ele vai voltar e vai já querer subir e lutar contra o próprio Islam Makhachev. As estrelas se alinhando novamente aí para o Charles do Bronx. Dá pra sonhar, dá pra ser campeão novamente. Agora partindo aqui para a próxima notícia, como a gente sabe, o Petr Yan venceu o Merab e é o novo campeão. E olha só a postagem que o Merab fez aqui no seu Instagram. O Merab mostrou aí ser um ótimo perdedor, aquele cara que sabe perder e sabe levar na brincadeira. Olha só, o Petr Yan postou essa foto aqui, ó, dele na piscina ali com várias mulheres e o Merab de garçom, tirando o sarro aí do Merab. Ele fez essa postagem nas suas próprias redes sociais. E aí o Merab repostou e colocou a foto dele aqui, ó, 2023 e 2025.
1 a 1. E olha só, ele postou aqui a seguinte legenda, ó. E a pergunta é, o que vai acontecer em 2026? Dizendo aí o Merab já propondo uma revanche. O Merab quer essa revanche e eu acho que pode acabar acontecendo. Vamos ver quais que vão ser os planos do UFC. Querendo ou não, Peter Yan venceu de maneira dominante. A gente tem agora novos confrontos. Sean O'Malley vindo aí. Também tem o Umar Nurmagomedov. E pode ser que o Merab tenha que fazer mais uma luta para conseguir essa revanche. Mas vamos ver. Eu acho que o UFC quer ver Sean O'Malley e Peter Yan 2. Os dois que já se enfrentaram. Uma luta com resultado ali muito polêmico. Vamos ver. Mas tá aí. Merab entrando na brincadeira. Já querendo aí a sua revanche. E agora partindo aqui para nossa última notícia, pessoal, uma polêmica das grandes. Jamal Hill quase saiu na mão com a ex-campeã do UFC, a Joanna, a polonesa. Pois é, o que aconteceu? Parece que ela tava indo ali pra cima da namorada do Jamal e o Jamal não gostou nada da situação. Se liga aí. Olha aí, ó. Jamal falando aí, ó. Não toca na minha namorada, senão eu vou te arrebentar. E ela falou, você vai? Aí ele falou, com certeza. O chicote estralou aqui, hein? E tá aí, pessoal, polêmica grande aí nos bastidores. O que vocês acharam dessa situação? Quem que vocês acham que tem razão? Como eu falei aqui, parece que a Joanna tava querendo ir pra cima ali da namorada do Jamal. Ela não é lutadora e o Jamal entrou no meio. Muitas pessoas aí falando que o Jamal Hill fez certo, que ele tem razão, que ele não pode deixar a namorada dele correr esse risco, né? Que querendo ou não, a Joanna é uma ex-campeã, é praticamente aí uma arma branca, principalmente se for bater ali numa mulher que não é lutadora. E o Jamal, por outro lado, é homem. Aí falaram ali que ele seria covarde de fazer isso daí. Ou seja, as opiniões estão divididas. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história toda? Polêmica grande aqui, hein? Bizarro. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aqui eu dei risada aqui com um comentário aqui, ó. O cara falou aqui, ó. Nessa daí, eu aposto na Joanna. Fase do Jamal não tá boa, hein? Já pensou o Jamal tomar um pau aqui? Brincadeiras à parte, pessoal. O que vocês acharam aí dessa história? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso giro de notícias. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando, deixa o like aí pra fortalecer se você viu o vídeo até o final. Também deixa o hypar. Quando você clica no like, aparece o hypar. Ajuda mais ainda. E principalmente, se inscreva aqui no canal. Aqui você acompanha todas as notícias, tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like, se inscreva, deixa o hypar. Grande abraço e até o próximo vídeo, ó. Que tá rolando lá no canto a coletiva de imprensa do Dana White após a luta do Pantoja. Assiste essa coletiva aí que o Dana White falou sobre tudo, sobre o Arman Tsarukyan, a treta aí, entre aspas, com o Tom Aspinall, a lesão do Pantoja e muito mais. Beleza? Te vejo lá no próximo vídeo. Tamo junto.